Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode gerenciar as suas fontes bibliográficas utilizando para isso o próprio Word. Talvez você nunca tenha percebido, mas o Word tem, entre os seus recursos, uma área dedicada ao gerenciamento de fontes bibliográficas, das referências que nós utilizamos para fazer nossos trabalhos acadêmicos. E isso pode ser acessado aqui em cima, no menu Referências do seu Word, onde você vai ter uma área dedicada a gerenciamento aqui das fontes bibliográficas. O Word já traz, previamente em sua instalação, alguns estilos de formatação de fontes bibliográficas, como nós podemos ver aqui em cima, nesse menu. Porém, nós não temos na instalação originalmente do Word o estilo NBR 6023, que é comumente usado para trabalhos acadêmicos aqui no Brasil. Então eu vou te mostrar como que você pode fazer para instalar esse estilo da norma NBR 6023 e assim utilizar o Word para gerenciar suas fontes bibliográficas, incluir suas referências no seu texto e gerar o seu capítulo de bibliografia, seja o TCC, seja um artigo, seja um trabalho acadêmico que você esteja desenvolvendo. Para fazer isso, a primeira coisa que você precisa são desses três arquivos que eu vou deixar disponível para download aqui na descrição desse vídeo. Aqueles arquivos precisam ser colocados em uma área específica da instalação do seu Word. Para identificar a pasta correta onde os arquivos serão colocados, você vai fazer o seguinte: você vai clicar aqui em Gerenciar fontes bibliográficas, vai abrir a janela desse gerenciador de fontes bibliográficas do Word e você vai clicar em Procurar. Quando você clica em Procurar, o Word vai buscar justamente a pasta onde os estilos de formatação estão armazenados. Você vai acessar essa pasta Style, que apareceu aqui, e vai copiar o endereço completo dessa pasta clicando aqui em cima na barra de endereço. Perceba que ela já fica selecionada, então você pode clicar com o botão direito do mouse, copiar, ou, se preferir, Ctrl C no seu teclado. Com o endereço copiado, você vai abrir uma nova página aqui do seu Windows Explorer e vai colar o endereço que você copiou aqui na barra de endereços do Explorer e vai apertar Enter. Perceba que já existem ali os arquivos com aqueles estilos que o Word traz já na sua instalação. É aqui que nós vamos colocar os arquivos com a ABNT 6023. Então, agora o que eu preciso fazer é copiar esses arquivos, seleciono os três, copia, Ctrl C, venha aqui na pasta que você abriu a partir do endereço do gerenciador de estilos e agora basta colar os arquivos para que eles possam fazer a composição da relação de estilos que o Word vai utilizar. Pronto, os arquivos já estão colados aqui na pasta, foram copiados aqui para essa pasta. Vamos fechar o Word, tornar a abrir e verificar se os estilos agora estão disponíveis para utilização. Então, eu fechei completamente o Word e vou novamente abrir o programa para verificar se o estilo agora está disponível para mim. Venho aqui no menu Referências, verifico o menu de estilos e percebam que agora eu já tenho ali a ABNT NBR 6023. São três arquivos que foram colocados, são três estilos que estão colocados ali. Então, agora vamos fazer alguns testes de inclusão de referências no nosso Word. Para isso, eu vou selecionar aqui esta opção, a BNT NBR 6023-2002, deixa ela selecionada ali em cima, no campo estilo, e agora eu vou abrir o meu gerenciador de fontes bibliográficas. Aqui no gerenciador de fontes bibliográficas, eu vou fazer a inclusão de novas fontes, novas referências que eu utilizarei no meu trabalho acadêmico. Inicialmente, você vai clicar no botão Nova e você terá uma ficha de cadastro para incluir os dados da sua referência bibliográfica. A título de exemplo, eu peguei aqui no Google Books
Um livro para poder referenciar, eu vou abrir a visualização desse livro e vou procurar a ficha catalográfica dele para transcrever os dados lá para o cadastro do Word. Pronto. Está aqui a ficha catalográfica do livro. A mesma coisa eu faria para um livro físico, que eu tivesse a ficha catalográfica para retirar daqui os dados que vão compor ali a minha citação, a minha referência para cadastrar lá no Word. Vou mostrar para vocês como que fica o cadastro dessa ficha catalográfica lá naquele campo aonde agora a gente tem a NBR 6023. Vejam que aqui no cadastro eu já trouxe lá da ficha catalográfica do livro escolhido todos os dados que vão fazer a composição dessa referência. Eu vou destacar alguns detalhes aqui nesse cadastro para que vocês possam verificar, inclusive, possibilidades de ajudar vocês a fazerem um cadastro de forma mais assertiva. A primeira coisa é verificar o tipo de fonte bibliográfica que você está cadastrando, porque nós temos livro, seção de livro, artigo de diário, artigo em periódico, muito comum em trabalhos acadêmicos. Você tem atas, relatório, um site, um documento de um site, fonte eletrônica, arte, gravação de som, atuação, filme, entrevista e diversos outros tipos de fontes bibliográficas que você pode utilizar. Como o exemplo é de um livro, então, obviamente, fica marcada aqui a opção livro. O livro em questão, ele tem apenas um autor. Então, trazendo lá da ficha catalográfica, eu simplesmente repeti o nome do autor aqui. Se eu precisar cadastrar uma fonte que tenha mais de um autor, eu vou fazer uso aqui nesse campo de autor de um ponto e vírgula e continuar cadastrando os autores que constam na ficha catalográfica. Mas eu também posso, ao invés de digitar direto nessa linha, usar aqui esse botão editar e fazer a inclusão um a um dos autores que estão na ficha catalográfica do livro, adicionando nome, sobrenome, nome e o segundo nome para cada autor, e ele vai fazendo essa inclusão de forma organizada para mim. Logo em seguida, o cadastro continua com o título da obra, o ano da obra, a cidade, a editora e a edição, caso tenha, para poder fazer a composição dessa fonte bibliográfica dentro do meu trabalho. Uma vez que o cadastro esteja pronto, basta clicar em OK e os dados ficarão armazenados agora para que o Word possa utilizá-los em uma citação que eu vou utilizar em um trabalho que eu esteja desenvolvendo. Nós podemos perceber, inclusive, que já há uma visualização prévia da fonte que eu cadastrei aqui embaixo na tela do gerenciador de fontes bibliográficas, mostrando para mim como ficará a citação e como ficará a entrada de bibliografia para esse livro que eu acabei de cadastrar. Agora eu vou te mostrar como você vai fazer para incluir as citações que você cadastrou aqui no Word no texto do seu trabalho e como você vai fazer para gerar a bibliografia a partir das citações utilizadas. Vamos usar esse texto de exemplo. Vamos considerar que esse texto é uma paráfrase que foi feita a partir do livro que foi usado como exemplo de cadastro aqui no Word. Então, eu quero colocar a citação do autor do livro, referenciando que este trecho é uma paráfrase pesquisada e eu quero utilizar a citação que está cadastrada aqui no Word. Para isso, eu vou pegar aqui no final do parágrafo e vou colocar um abre e fecha parênteses para receber essa citação. Dentro do parágrafo, eu vou deixar ali o cursor do mouse esperando para que a inclusão aconteça exatamente naquele ponto. Eu vou abrir o gerenciador de fontes bibliográficas e eu vou olhar as duas áreas que eu tenho nesse gerenciador, sendo que do lado esquerdo nós temos todas as referências, todas as fontes bibliográficas que foram cadastradas e que eu posso utilizar nos meus trabalhos. Do lado direito, onde nós temos lista atual, eu vou fazer a transferência das fontes cadastradas para que elas possam existir nessa lista atual e aí sim eu conseguir
inserir cada fonte dessa dentro do meu texto. Vamos ver. Vou pegar o livro de exemplo, selecionei e eu vou copiar aqui para a lista atual. Posso fazer isso com quantas fontes bibliográficas eu quiser. As fontes que eu não utilizar no trabalho em questão, eu não preciso passar para a lista atual, porque todos os nomes que estiverem na lista atual aparecerão aqui. Vejam, fechar, e agora eu posso vir nesse botãozinho inserir citação e vai aparecer para mim o autor que está na lista atual. Os autores que eu passar para aquela lista farão aqui um menu de opções com todos os autores que estão constando como citação no texto que eu estou utilizando. Portanto, basta eu clicar aqui e pronto, tenho ali a citação colocada no meu texto. Caso necessário, você pode clicar nessa citação, clicar no menu que vai aparecer aqui do lado e fazer uma edição dessa citação. Esta edição permite que você, por exemplo, coloque a página de onde você tirou o texto, a paráfrase que você fez, para colocar essa citação. Então, nós podemos usar aqui um número, um valor, e ele passa a constar na sua citação. Agora, para fazer a inclusão da referência bibliográfica completa ao final do seu trabalho, basta você, ainda no menu de referências, usar aqui o botão Bibliografia e fazer a inclusão de uma bibliografia com as obras que foram citadas no seu trabalho. Obviamente, alguma formatação pode ser necessária nesse aspecto, para que você coloque de acordo com o padrão que você está usando no seu trabalho acadêmico. Mas o Word vai conseguir trazer para você todas as referências que você utilizou no texto, coincidindo com todas as bibliografias que estarão colocadas ao final do seu trabalho. E uma última sugestão, uma vez que você tenha cadastrado todas as suas fontes bibliográficas, é interessante que você faça um backup, uma cópia de segurança dessas fontes, para que você não perca esse cadastro. Para isso, você pode fazer pelo próprio Word o seguinte trabalho: você vai levar todas as fontes cadastradas para a lista atual em um documento em branco. Então, vamos copiar todas as fontes aqui para utilizar nesse documento em branco. Agora, todas as fontes estarão disponíveis aqui no menu Inserir citação e basta você inserir todas as citações aqui neste documento em branco, salvar esse documento, guardar como uma cópia de segurança. Uma vez que você salva esse documento com as citações constando aqui no texto, a próxima vez que você abrir esse documento, essas citações estarão na lista atual deste documento. Para o caso de você perder o cadastro, trocou de computador, precisou reinstalar o Word, não tem mais o cadastro das suas fontes bibliográficas, esse documento vai manter todas as referências, todas as fontes na lista atual. E então, se por acaso você perdeu, como está aparecendo aqui, a gente não tem mais nada na lista mestra, a partir desse documento que você salvou, você vai pegar todos os documentos que estão constando aqui no seu texto e copiar de volta para a sua lista mestra, fazendo com que a restauração desses dados aconteça aí para o seu Word e você possa utilizar em futuros trabalhos. E assim, você aproveita mais os recursos do seu Word e garante aí uma organização bem interessante para as fontes bibliográficas dos seus trabalhos acadêmicos.